Mais uma vez estou aqui para trazer mais uma palavra da parte do Senhor, que se encontra aqui em Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aqui a palavra do Senhor está falando de um salmo que Davi escreveu. O salmista Davi, ele escreveu esse salmo. E por que ele escreveu esse salmo? Davi, ele era o rei de Israel. Ele foi ungido a rei, ainda jovem, né? E passado algum tempo, que já não foi logo de imediato o seu reino, porque Davi ainda estava no trono quando ele foi ungido a rei. Primeiro Saul morre para depois ele herdar seu trono. E a palavra do Senhor fala que Davi, ele era um homem de guerra. Ele sempre estava saindo para guerrear. E num certo dia, Davi não vai para a guerra. Davi fica em casa, não vai para a guerra. E a palavra do Senhor fala que num certo dia ele sai no terraço lá do palácio, lá no lugar bem alto. E ele começa a caminhar ali, na volta do dia. E ele vê uma mulher muito bonita se banhando no riacho. Porque de primeiro as coisas eram diferentes, né? Não tinha chuveiro, né? As coisas dentro de casa, as mulheres se banhavam no riacho. E a palavra do Senhor fala que Davi olha aquela mulher e ele cobiça ela, ele deseja ela, ele acha ela muito bonita, porque ela era muito bonita, a Betseba. E ele pega e manda buscar aquela mulher, para saber, pergunta quem que era ela. Eles falaram para ela que ela era a esposa do Urias. E ele pega e traz aquela mulher e fica com aquela mulher. Urias era um soldado de guerra que estava na batalha, pelejando ali por Israel, pelejando ali por Davi. E a palavra do Senhor fala que ele fica com a esposa de Urias e o seu esposo na guerra. Até que um certo dia Urias, ele volta da guerra, sempre tem aquele revisamento, né? E ele volta e fica ali deitado na porta do palácio do rei Davi. E aquela mulher, Betseba, que ele estava ficando com ela, que era a esposa do Urias, ela engravida. Então podemos dizer aqui que já fazia um certo tempo que Urias estava fora de casa. Fazia certo tempo que Urias estava para a guerra. E a palavra do Senhor fala que Davi pega e manda Urias ir para sua casa para ficar com a sua esposa. Para depois falar que o filho era dele, que o filho que Betseba estava esperando era dele. E Urias, ele recusa a ir para sua casa. Falou que não ia sair dali porque ele estava ali, ele tinha saído para a guerra, né? E ele continuar na guerra. Ia continuar servindo a Davi, né? Como rei, que ele amava Davi. E ia continuar ali, buscando, descansando, né? Estava descansando para voltar de novo para a guerra. E a palavra do Senhor fala que Davi, como ele viu que Urias não foi para sua casa e a mulher estava grávida, não tinha como falar que o filho era de Urias. Ele pega e chama e manda uma carta para o comandante do exército, que fica na frente, o comandante do exército, e manda colocar Urias na frente da guerra. Que aquele que está na frente, geralmente ele vai morrer primeiro, ele vai morrer. E assim fizeram com Davi, com Urias. E a palavra do Senhor fala que Urias morre. Urias morre e Davi fica com a esposa dele, que era a mulher dele.
ele podia ter mais mulheres, ele tinha mais mulheres, Davi. Mas ele cobiçou aquilo que não era dele, queria uma coisa que não era dele. Se ele já tinha, não precisava. E Urias só tinha ela. Ele era fiel a Deus, temente a Deus, e só tinha ela como mulher. E a palavra do Senhor fala que aconteceu esse ato e Davi continuava de boa, como se tivesse acontecido nada. Ele pegou Betseba como sua esposa, porque Urias tinha morrido. E até que um certo dia, porque nada que a pessoa faz fica impune. Seja boa, seja ruim, Deus traz a juízo, Deus traz à tona. Não tem nada que está oculto, que não há de ser revelado. E certo dia Deus pega e usa o profeta Natan, manda o profeta Natan ir até a casa de Davi, falar com ele. E a palavra do Senhor fala que o profeta Natan chega até Davi. E para ele falar com Davi, ele começou a falar para ele tipo parábola. Que tinha um certo homem, que ele era pobre e tinha só uma ovelhinha. E já tinha um outro que era rico e já tinha bastante ovelhas, ele tinha o dinheiro que ele podia comprar. E tinha bastante, e vai lá e rouba aquela ovelhinha daquele homem que tinha só ela. E fez essa comparação, né? Essa parábola. E ele pergunta para Davi, o que você tem que fazer com essa pessoa que faz isso? Que tomou a única ovelhinha que ele tinha, sendo que ele tinha mais. Aí Davi pega e fala para Natan, não, esse homem é digno de morte, esse homem tem que morrer. Davi fala assim para Natan. Aí Natan fala para ele, não, esse homem é você, Davi. Aí Davi começa a falar para ele, você fez isso e aquilo. Deus revelou para Davi. Deus revelou para o profeta Natan. E por isso que Deus mandou ele lá. Porque Natan não estava presente na hora do ato, das coisas erradas que ele fez, mas Deus ele revela, Deus ele revelou para ele. E a palavra do Senhor fala que naquele momento, até aquele certo ponto, a cegueira espiritual, o pecado, tinha afastado Davi de Deus. Ele perdeu a sensibilidade que ele tinha por Deus, pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, ele perdeu. Então ele não estava nem aí, ele pecou e não estava nem aí, como se tivesse acontecido nada, estava naquela frieza dele. Mas a palavra do Senhor que fala que vem o profeta Natan e confronta com ele. Deus queria o conserto. E a palavra do Senhor fala que Davi começa ali a se humilhar perante Deus. Davi começa ali a pedir perdão para Deus dos seus pecados, foi aonde que eu li aqui. Esse salmo aqui foi o arrependimento de Davi. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você falou, o que você deixou de falar. Pecar, todo mundo peca. Falhar, todo mundo falha. Somos todos pecadores e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. E Davi se sentiu confrontado ali, ele se arrepende. Quando nós não nos arrependemos, pecamos, não pedimos perdão para Deus, não nos arrependemos do pecado que praticamos, não tem como Deus nos perdoar. Então Davi ele começa a se humilhar diante de Deus, pedir perdão para Deus, se humilhar, se consertar, para que ele alcançasse a misericórdia de Deus e o perdão de Deus, da parte de Deus. Então a palavra do Senhor fala que a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos dizer que Davi era humilde. Sabe? Davi era humilde. Você vê que Davi, o profeta Natan vai ter ele. E podemos dizer aqui que Davi não se levantou contra ele. Davi não se levantou contra o profeta Natan. Ele simplesmente abaixou sua cabeça, se foi se consertar. Ele chorou muito, pedindo a misericórdia de Deus. Foi onde que eu li aqui no Salmo 51. E muitas vezes Deus usa das pessoas para corrigir, para exortar, para falar, para edificar. E as pessoas não aceitam. Rejeita a correção. Se levanta com grande fúria contra o profeta, contra a pessoa a qual Deus está usando ali. Nós podemos ver e perceber que o profeta Jeremias passou por essa situação.
Deus usava ele para confrontar o povo, para exortar o povo. E eles queriam matar ele, eles não aceitavam a palavra vindo de Deus vindo através da boca do profeta Jeremias, porque ele só queria que receber a palavra de bênção. Palavra de bênção. Quem que não quer receber uma mensagem da parte de Deus que você vai ganhar uma casa, que você vai ser próspero, que você vai ganhar um carro bom, novo? Todo mundo quer. Mas ó, chega ali a hora de confrontar com o pecado, com alguma coisa errada que foi feita, a pessoa não aceita. A palavra do Senhor fala que Jeremias ele chorou muito em ver a situação que se encontrava, a miséria ali do povo de Deus, de Israel. E todas as vezes Deus mandava ele ir ali profetizar, ele levava a palavra, a mensagem. E ele se levantava com fúria, falava que ia matar Jeremias. Chegaram a lançar ele na cisterna. Ele chegou a apanhar muito, por falar a verdade, para levar a mensagem igual Deus mandava ele falar, porque eles não aceitavam. Tinha os falsos profetas que ali só falavam as bênçãos, entregava mensagem de bênção, mas ele não. Ele falava aquilo que Deus mandava, conforme Deus transmitia a mensagem para ele, e assim ele transmitia para o povo. Ele não acrescentava um tio nem uma vírgula. Era aquilo mesmo que Deus mandava ele falar, ele falava. Então ele não omitia a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Ele era fiel a Deus, ele era temente a Deus. E esse homem sofreu muito. Ele foi lançado na cisterna, ele foi levado para o cárcere, ele foi preso. Por quê? Porque ele foi levar a mensagem de Deus, eles não aceitavam. Você queria receber palavra de bênção. E muitos hoje em dia, às vezes não é diferente, a pessoa só quer receber a mensagem de bênção. Palavra de cura, de libertação, tá certo que Jesus cura, salva, transforma e liberta. Mas se Deus mandou uma mensagem de cajado, se Deus mandou uma mensagem de conserto, recebe, toma posse. Coloca a vida no altar diante de Deus, se conserta, se prostra. Nós podemos ver que Jesus ele está voltando. E as mínimas coisas que impedem nós de ser abençoados aqui nessa terra, se nós receber a bênção, em mínimas coisas, impede nós de entrar no reino dos céus. Porque não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. E nós podemos ver aqui a humilhação de Davi diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconheceu seu erro, ele pediu perdão. Aí ele começou a falar com Deus, e é isso que Deus quer de mim, Deus quer de você. Uma mudança, sabe? Que nós errar, como eu falei, todo mundo peca, todo mundo erra, mas Deus quer que nós nos consertamos diante dele. Que nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado. Aqui a palavra de Deus fala que Davi está confessando o seu pecado para Deus. O pecado não confessado não tem como Deus perdoar. E aí Davi tá, olha o que Davi fala. Purifica-me com isso e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Nós podemos ver que benção aqui. Se benção Davi que se voltando para Deus, buscando a graça, a misericórdia de Deus na sua humildade. Na sua humildade. Deus quer que nós sejamos humildes, manso. Ele se voltou para Deus, ele se consertou. E muitas vezes as pessoas não se consertam. Cada dia vai ficando pior. Não estão ouvindo a voz de Deus mais, perde a sensibilidade do Espírito Santo e começa a levar uma vida de qualquer maneira, uma vida desordadamente, em desordem. Tudo é normal, pode tudo, as coisas de qualquer jeito, não, com Deus não é assim. As coisas com Deus não funcionam dessa maneira. Então Deus quer de nós o coração quebrantado e contrito. A palavra do Senhor fala que Deus ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus ele não rejeita.
Mas ele rejeita aquele que é soberbo, que é arrogante, é prepotente, que não aceita a correção. Fica se levantando contra os profetas, contra os ungidos, os escolhidos de Deus. Fica se levantando contra aquele que Deus levanta para levar a mensagem. Mensagem de amor, de paz. Porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada com verdade, ela tem que ser levada com verdade. Nós temos que pregar aquilo que Deus não dá para pregar, nós não temos que omitir nada. Se fosse assim, Deus ia escrever só aqueles versículos, só que não tinha exortação, que não tinha nada. Mas eu orei muito a Deus, Deus me deu essa mensagem. Essa aqui é uma mensagem de alerta para nós. Que Deus ele não usa de pessoas para machucar pessoas, não. Deus ele usa para confrontar o pecado. Deus ele usa para que a pessoa se volte para Deus, que ela acorda, parece que ela está dormindo. Davi ele estava dormindo espiritualmente. Ele perdeu a graça, ele perdeu a visão de Deus depois que ele pecou. E tem pessoas que se encontram dessa maneira. Peca, fala mal do outro, mente, engana as pessoas, trapaceia. E fica por isso mesmo, como se não tivesse acontecido nada. Leva a sua vida normal de qualquer maneira. Mas Deus não deixa impune. Deus ele traz à tona, Deus ele corrige, Deus ele exorta. Porque não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no céu, herdar o reino do céu. Porque Davi, aqui ó, o 14, o que foi que ele fez? Foi um crime que ele cometeu. Aqui está orando no 51:14, livre-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus a minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. E aqui ele estava pedindo para Deus livrar ele do mal, daquele pecado que ele já tinha cometido, e ele está pedindo para que Deus permitisse que acontecesse mais. Davi ali se rasgou, se humilhou diante de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que nós nos humilhemos, nós nos lance diante dele. A palavra do Senhor fala que humilhai-vos diante da presença do Senhor, que ao seu tempo Deus exalta. Então aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus abate. Deus é fiel, cuida de nós, de cada um de nós. Ele vê o propósito do nosso coração, ele sonda a nossa mente e o nosso coração. O único que tem o poder de esquadrinhar o nosso coração, a nossa mente, e ver o que se passa aqui dentro de nós é só Deus. Então que possamos nos arrepender dos atos, das ações que nós praticamos, que não agradam a Deus, que nós possamos fazer ali um exame de consciência e que haja mudança na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso modo de pensar, de agir, de falar. Porque Deus, ele é justo. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor, ele é justiça. Nós podemos ver que Davi mudou de vida a partir desse dia. Ele mudou de estratégia, parou de cobiçar a mulher do outro, ele parou de fazer essas coisas erradas. Ele teve um real encontro com Deus ali. Porque Deus conhecia o coração de Davi. Isso aí não aconteceu de uma hora para outra, não. Aos poucos, Davi foi se afastando de Deus. Você vê que ele já não estava ali com aquele amor pelo povo de Deus, pelo exército de Deus. Você vê que esse dia ele já não foi na guerra. Então ele já estava se afastando de Deus aos poucos. E a pessoa às vezes começa a se afastar de Deus aos poucos e ela nem percebe. Isso se chama frieza espiritual. Não era para Davi estar lá na guerra, na peleja, guerreando? Era, mas ele não foi. Ele não foi cumprir com o seu mandado, com o seu chamado. Porque se ele estivesse lá guerreando, fazendo a parte dele como ele estava acostumado a fazer antes, isso não teria acontecido. Então, esse é um alerta para que nós não podemos afastar de Deus. Em hipótese alguma, Deus tem que estar na nossa retaguarda. Não podemos esquecer que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele vê todas as coisas. A palavra de Deus fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Tudo. Nós podemos ver a imensidão desse mundo.
Só nosso país é muito grande, o nosso estado de Minas Gerais é muito grande. E Deus, Ele vê todos esses estados, todos esses países aqui fora do Brasil. Ele está governando tudo. E o teu poder é sobrenatural. O poder de Deus é sobrenatural. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus, Ele teve misericórdia de Davi. Porque se Davi continuasse da maneira que ele estava ali pecando, sem se consertar, sem se converter dos seus maus caminhos, Davi ia morrer e ia para onde que ele ia? Ele ia perder a salvação dele. Mas como Deus ama nós, como Deus me ama, ama você que está aqui me ouvindo, Ele nos confronta para que nós nos voltamos para Ele, nos humilhamos, nos consertamos, para que nós tenhamos arrependimento, para que nós possamos ir morar no céu. Porque não é de qualquer maneira. Aquilo ali serviu de lição para Davi. A palavra do Senhor fala que ele se consertou e nunca mais ele tornou no mesmo erro. Porque não adianta nada, não vai lá, se humilha diante de Deus, pede perdão. Ô Senhor, falei isso, fiz aquilo, eu errei dessa forma, vai lá e se conserta. Não passa nem 5 minutos, 1 hora, às vezes está fazendo igual para pior. Nós temos que ter um compromisso sério com Deus. Porque as coisas de Deus é santa. Não é de qualquer maneira. Se nós pecarmos contra o nosso irmão, falar mal, julgar, caluniar, apedrejar, seja lá o que for, nós estamos pecando contra Deus, nós estamos tocando no ungido de Deus. Amém? Vamos estar aqui louvando o Senhor por louvor, que Ele colocou no meu coração. Que Deus abençoe grandemente. O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater, na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrima nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até um cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. O céu se move. Aleluia. Então, se tocamos no dia de Deus, com Deus nós vamos ter que guerrear. Deus, Ele é fiel. O Deus entende o nosso pranto. O céu se move quando você chora. Amém? O céu se move quando você chora. Quando você se prostra diante de Deus e derrama suas lágrimas. Em oração, em arrependimento, em adoração. Davi se voltou para Deus. Até a sua velhice, até a sua morte, ele continuou ali adorando a Deus, sendo fiel. Então não importa o que você falou para trás, o que aconteceu para trás, o importante é da agora para frente. Que nós mudamos, viemos ser uma nova criatura. Que a palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Tudo se faz novo. Então eu não estou aqui para julgar a falha e apontar defeito de ninguém.
Essa mensagem Deus colocou no meu coração. Para quê? Para que nós possamos voltar para Ele cada vez mais. Para que nós podemos fazer aqui um exame de consciência e ver como que nós está a nossa vida diante de Deus. Como nós estamos nos comportando diante de Deus, do nosso próximo. Porque quando nós pecamos contra o nosso próximo, prejudicamos, fazendo algum mal, nós estamos prejudicando Deus, a obra dele. Nós estamos tocando em Deus. Como foi o louvor que eu cantei aqui? Quem tocar em você está tocando em Deus, está procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Então, quem tocar em nós vai ter que guerrear com Deus. Então fica com Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Não foi possível fazer a live. Houve um imprevisto, mas eu estou aqui fazendo esse vídeo. Ficou tarde. Para fazer uma live muito tarde não fica muito bom. Hoje é dia das pessoas descansar mais cedo. Mas eu vim aqui trazer a palavra do Senhor, qual foi, Ele colocou no meu coração. Que nós possamos mudar de vida. Isso depende de nós. Nós cada dia procurar sermos melhores para nós mesmos, porque o bem que nós fazemos para o nosso próximo, esse bem vai voltar para nós. Quando você faz uma caridade, algo bom para a pessoa, você não fica feliz ali com paz? Então você está fazendo bem. Mas quando nós fazemos umas coisas com ódio, plantamos o mal, nós vamos colher o mal. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.